This call is now being recorded. Ok, podemos começar, Nazaré. Ok, vamos lá. Então, boa tarde, pessoal. Meu trabalho está intitulado Ordenamento Territorial dos Transportes Públicos na região fronteira do Alto Oeste Potiguar. Como já dito, foi escrito por mim, com a autoria da professora doutora Larissa. Então, quais foram as problemáticas que nos levaram à escrita desse trabalho, né? Primeiro, a gente começa a refletir que por que a região do Alto Oeste Potiguar tem carência de transporte intermunicipal regular, já que a necessidade do mesmo é evidente, né? Visto que há um fluxo constante de pessoas que se movimentam e que utilizam de transportes paralelos na região. Depois a gente se questionou que por que Pau dos Ferros, com toda a sua dinâmica regional intensa, não oferta esse serviço de transporte que faça essa interligação regional. E porque, apesar de sua localização geográfica em área de fronteira, há essa carência também de transportes que interliguem os estados limítrofes. Com isso, a gente vai se basear em Brandão e vamos nos questionar também: é possível alcançar serviços e infraestruturas coletivas de utilidade pública? Desta forma, nós partimos para as nossas justificativas, né, que é por ser uma região que resiste a um grande fluxo de pessoas e principalmente em direção ao município de Pau dos Ferros, também porque existe essa demanda de transporte. A minha própria pessoa, pesquisadora, sou exemplo disso, que moro na cidade de Serrinha dos Pintos, tive que me locomover durante 4 anos para o município de Pau dos Ferros e senti essa ausência desse transporte público, e assim a gente foi entendendo que há necessidade de incluir e de proporcionar o acesso aos mais variados serviços infraestruturais de modo geral para a população, já que é direito constitucional dos indivíduos o uso ao serviço de transporte público. Então, nosso objetivo geral é analisar, né, o OT dos transportes na região fronteira do Alto Oeste Potiguar. Como objetivo específico, a gente tem que fazer um levantamento das bases conceituais sobre ordenamento territorial, região de fronteira interna e transporte público, compreender a relevância dos transportes para o desenvolvimento dos estados brasileiros, entender o atual OT de região de fronteira no Alto Oeste Potiguar, no que diz respeito ao transporte público de passageiro como mecanismo de mobilidade para a região, além de analisar o fluxo e a demanda de transporte público, né, na região do Alto Oeste Potiguar, com proposições para o ordenamento territorial dos transportes públicos na região. Então, nossos procedimentos metodológicos, né, se deu por meio da revisão de acervo bibliográfico e documental a respeito da temática estudada. A nossa pesquisa, enquanto abordagem, é considerada uma pesquisa qualitativa, tendo método histórico estruturalista como método de análise. Nós fizemos análise de dados secundários e mapeamento georreferenciado das rodovias e dos transportes oficiais que traçam essa rodovia na região do Alto Oeste Potiguar, e esses dados secundários, né, que foram compostos por mapas, como já dito anteriormente, e outras informações, eles são extraídos do DENIT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, bem como de Bezerra 2016, que ele vai tratar um pouco sobre essa região do Alto Oeste e essa ausência de transporte, e de outros documentos oficiais do Estado do Rio Grande do Norte. Então, na estrutura da nossa pesquisa, nosso trabalho está estruturado na introdução e mais 4 capítulos. Na introdução, nós vamos fazer uma contextualização geral da temática estudada, e aí a gente entra para o capítulo 2, que está intitulado Ordenamento Territorial, Região de Fronteira Interna e Transporte Público. E aí a gente vai conceituar o que é ordenamento territorial na visão de diversos autores, de Moraes, na visão de Becker, na visão de Alves, na Carta Europeia de Ordenamento Territorial. E aí nós vamos nos questionar o que ordenar, para que ordenar e por que ordenar na visão desses autores. Depois nós vamos entender os conceitos de fronteira e região de fronteira interna. Então, o que é fronteira, né? Uma fronteira que é um limite entre um estado e outro, e o que é região de fronteira interna, que são as regiões que sobrepõem uma a outra dentro dos entes federados. Esses conceitos de fronteira e região de fronteira interna, nós vamos também nos aportar em clássicos que discutem a temática, que é em Geiger, em 1993, em Martim, Nogueira e outros autores que vão discutir essa temática de fronteira e região de fronteira interna. Daí nós vamos conceituar no tópico 2.3 transporte e conhecer os principais modais. A gente vai fazer um resgate bem geral desde o que é a origem do nome transportes e vamos ver que os principais modais de transporte, de acordo com o PEGO, são o hidroviário, ferroviário,
rodoviário, aeroviário e dutoviário. Então, nós vamos fazer uma análise geral sobre esses modais de transportes e sua importância para a economia do país e do mundo como geral. No capítulo 3, que está intitulado A Importância dos Transportes para o Desenvolvimento dos Estados Brasileiros, com ênfase na região Nordeste, então nós vamos fazer também uma análise bem geral, desde a descoberta das Américas, com as grandes navegações, as caravelas, os produtos do nosso território que eram exportados para fora, os primeiros métodos de navegação marítima, as canoas, as jangadas também que eram usadas nos rios, e aí a gente adentra na questão das ferrovias, como as ferrovias chegaram no território brasileiro, sua importância para a economia, né, para desenvolver todo o território, sua ligação com os portos marítimos. Então, a gente faz toda essa análise e entramos na questão das rodovias, o ápice do Brasil, né, que a gente vai falar, vai fazer um passeio sobre Getúlio Vargas, o governo de JK, o governo dos militares, e como se deu toda essa implantação das rodovias no território brasileiro. E dessa forma a gente vai analisar o Plano Rodoviário Nacional, o Plano Catabrim, dentre outros planos, né, que fizeram com que ocorresse essa expansão rodoviária no Brasil e, consequentemente, houvesse toda a integração nacional. Daí, no tópico 3.2, nós vamos ver a ocupação territorial do Nordeste e os principais meios de transporte usados na região. Vamos fazer uma caracterização geral da região Nordeste, falando sobre a economia, sobre aspectos culturais, físico-naturais da região, e nas atividades econômicas a gente faz um adentro, nas que emergiram desde o período de colonização brasileira até os dias atuais. E a gente vai ver como se davam os meios de transporte na região, fosse o transporte ao longo de animais, como se originou a interiorização do sertão, consequentemente a região do Alto Oeste Potiguar, os caminhos de gado, e depois de fazer toda essa análise, nós vamos entrar no setor portuário, a importância do setor portuário para o desenvolvimento da região. A gente vai ver que no Nordeste, né, os portos mais antigos do país também se localizam na região Nordeste, certo? E por aí a gente vai vendo. Aí entramos nas ferrovias, como chegaram as ferrovias na região Nordeste, desde o período de colonização, e a gente vem um pouco para a questão da transnordestina, que está presente até hoje na região Nordeste, que está em fase de desenvolvimento. E vimos para as rodovias, que é as que cortam, né, todo o território do Alto Oeste Potiguar, sua importância para a movimentação do território, seja na questão econômica, de cargas ou da mobilidade dos indivíduos, que no caso é o foco da nossa pesquisa. E aí adentramos nos aeroportos. A gente vai ver que todo o Nordeste, né, ele tem, todas as capitais do Nordeste têm um aeroporto, e a importância desses aeroportos para a região e os pequenos pistas de pouso que também são encontradas em alguns municípios do território geral do Alto Oeste Potiguar e da região Nordeste como um todo. No capítulo 4, nós vamos entender o atual ordenamento territorial da região fronteira do Alto Oeste Potiguar e o que é direcionado para o transporte público regular de passageiros. Aqui a gente vai fazer uma caracterização geral também da região, falando sobre aspectos físicos, econômicos, sociais. Vamos falar sobre toda a dinâmica regional do Alto Oeste e, com isso, nós vamos deixar explícita a necessidade de um transporte público para que possa, de fato, haver o desenvolvimento econômico da região como um todo. Nisso, nós vamos já adentrar no município de Pau dos Ferros, já que Pau dos Ferros é município polarizador regional da região. Então, no tópico 4.2, Pau dos Ferros e o setor de transportes, nós vamos fazer uma caracterização geral do município, né, de Pau dos Ferros, e aí a gente vai falar sobre a responsabilidade do transporte rodoviário por movimentar a região e, consequentemente, o município. Vamos ver que Pau dos Ferros tem um terminal rodoviário. No entanto, começamos a apresentar as ausências, que é o precário estado do terminal rodoviário de Pau dos Ferros, além da ausência, né, do serviço intermunicipal de transportes, e aí a gente vai ver que a mobilidade que ocorre dentro da região do Alto Oeste Potiguar e, consequentemente, dentro do município de Pau dos Ferros, é considerada por transportes, realizada por transportes particulares ou transportes clandestinos, transportes paralelos, os carros de linhas, como assim a gente bem conhece na região. Com isso, nos baseamos em dados de Bezerra 2016, e aí a gente vê nesse mapa dos fluxos
os municípios da região do Alto Oeste Potiguar que têm demanda de transporte, demanda de viagens até Pau dos Ferros. De acordo com o nosso mapa, a gente pode ver que, de acordo com o tamanho desses globos aí, dessas bolinhas, é o número de viagens que cada município realiza para Pau dos Ferros diariamente. É importante destacar que tem municípios que realizam até mais de 10 viagens por dia a Pau dos Ferros. Então, fica registrado a polarização de Pau dos Ferros e a importância de Pau dos Ferros dentro da região do Alto Oeste Potiguar. Com isso, a gente volta um pouquinho lá nos caminhos julgados que a gente viu anteriormente, e aí a gente vai ver um pouco que esses caminhos julgados, eles deram origem às atuais rodovias. Como isso aconteceu? É possível vocês verem aí no mapa que aí a BR-101, que é essa que segue aí todo o litoral da região do Alto Oeste Potiguar, foi antigo caminho do gado. Mesma coisa quando a gente dá lá dentro para a região do Alto Oeste Potiguar. É possível ver a 405, a BR que traça aí o nosso território, também foi antigo caminho do gado. E outra coisa que a gente pode notar é que essas duas BRs, que eram antigos caminhos do gado também, têm ligação direta com o porto de Aracati, no Ceará. Então, desde sempre, desde o nosso período de colonização, pós-colonização, a gente teve essa integração, né, e essa necessidade de ir até o território fronteira. Aí nós entramos no capítulo 5, né? Analisando os fluxos e demanda de transporte público na região do Alto Oeste Potiguar, com proposições para ordenamento territorial. No tópico 5.1, nós vamos falar das rodovias brasileiras e sua instrumentação técnica. O que é isso? Aqui a gente vai fazer uma caracterização sobre o que é uma rodovia concedida, o que é uma rodovia de mão dupla, a quem pertence as administrações das rodovias, a nomenclatura das rodovias. Então, aqui a gente vai fazer, se baseando em dados do DENIT, toda essa caracterização física mesmo das vias brasileiras. Com isso, no tópico 5.2, nós vamos falar sobre o fluxo e demanda de transporte no Rio Grande do Norte e vamos falar sobre a hierarquia regional urbana, né? Então, nós vamos usar dados do REGIC 2018 e ver como se dá toda a hierarquia do Rio Grande do Norte. É possível ver que nosso estado apresenta uma capital regional A, uma capital regional C e 4 centros subregionais. Esses centros é Açu, Caicó, Currais Novos e Pau dos Ferros. A gente vai fazer uma caracterização da economia desses municípios, dos serviços infraestruturais que são encontrados nesses municípios e do setor de transportes que movimenta esses municípios. Qual é o destaque que a gente faz? Pau dos Ferros, diferente dos demais municípios, tem um quantitativo populacional menor, só que caracteriza como centro subregional, por quê? Por causa de sua localização geográfica, né, que está próximo de pequenos municípios e devido aos serviços que são ofertados em Pau dos Ferros, seja questão de saúde, de educação, faz com que Pau dos Ferros exerça essa polarização dentro da região. No tópico 5.3, nós vamos estudar a região fronteira do Alto Oeste Potiguar, Pau dos Ferros, Centro-Sul Regional e a ausência do transporte público. Aí nós vamos enfatizar essa influência de Pau dos Ferros em toda a região do Alto Oeste Potiguar e os serviços infraestruturais que são encontrados no município. Quais são esses serviços? Pau dos Ferros tem Universidade Estadual, tem Instituto Federal, tem Universidade Federal do Semiárido, e aí a gente vai ver que com toda essa dinâmica dentro do próprio município de Pau dos Ferros, que acaba abrangendo a região, há essa forte ausência de transporte público no município. O que é que a gente vai ver? O terminal rodoviário de Pau dos Ferros, como eu já falei anteriormente, ele existe, está em estado precário de conservação e ele tem até algumas rotas que passam por lá. Mas o que acontece? Essas rotas de transporte que passam no terminal rodoviário de Pau dos Ferros não tem paradas oficiais dentro da região do Alto Oeste Potiguar. Então, a gente pode fazer conexão com Goiás, como a gente pode ver aí no mapa, com Uberlândia, em Minas Gerais, com outros estados do nosso país, mas nós não temos paradas oficiais dentro do município e dentro do território do Alto Oeste. Aí a gente vai ver mais uma vez essa ausência desse transporte público oficial de passageiros e que essa ausência vai acabar por prejudicar o desenvolvimento da região. E o que a gente enfatiza? Que o transporte público ele é um dos principais elementos ordenadores da rede urbana brasileira. Quando não se tem transporte público, consequentemente, é mais difícil de se ordenar essa rede.
E, mais uma vez, a gente se baseia em Werner e Brandão, e que eles falam que as infraestruturas, elas são fatores propulsores para o desenvolvimento. Quando a ausência de alguma infraestrutura e de algum serviço, o desenvolvimento fica precário. É o caso da região do Baltões-Potiguar, que tem essa ausência do transporte público. Com isso, a gente vai apresentar proposições. O que são as nossas proposições, né? A gente enfatiza que os serviços infraestruturais, eles devem ser planejados e efetivados, pensado para além de questões econômicas, mas como um direito social de cada indivíduo, já que o quê? Que a gente vai ver que, apesar de existir a demanda, nem sempre vai existir a oferta, e a gente destaca que é o quê? São as ausências originadas nos espaços periféricos. Pau dos Ferros, região do Alto Oeste Potiguar, é uma região fronteira e é um espaço periférico. Por quê? Porque está distante dos grandes centros econômicos, dos grandes centros dinâmicos, né? E com isso reflete essas ausências. Então, a gente deixa claro que para que nossas proposições possam ser efetivadas, elas vão necessitar de apoio estatal, já que o ordenamento do território é gerido pelo Estado e com participação da sociedade. Então, quais são nossas proposições? A gente pensou em oficializar o transporte público rodoviário intermunicipal, o que já é existente. Como que ele já é existente? São os carros de linhas, são transportes paralelos que a gente vai ver que já circulam na região, a gente viu lá atrás no nosso mapa de fluxos. Então, a ideia é oficializar algumas dessas linhas, seja com micro-ônibus ou ônibus, que partem de alguns municípios com destino a Pau dos Ferros, sendo que essas linhas façam paradas, né, oficiais nos municípios internários, né, nos municípios que estão a caminho. E, além disso, a gente propõe a reativação da antiga linha férrea Mossoró-Souza. No nosso mapa, a gente pode ver aí que a antiga linha férrea Mossoró-Souza, ela vai fazer toda uma conexão com o lado leste da região do Alto Oeste Potiguar. Almirante Afonso, Antônio Martins, Alexandria, Frutuoso Gomes, esses municípios estarão articulados entre si e conectados. Então, o que é isso? Seria uma possível reformulação de um antigo projeto, já que essa linha férrea já existiu, mas só que adaptando à realidade regional. Mas por que investir nas ferrovias? Como eu já disse, além de ter essa integração do lado leste da região, o baixo preço. Como é que pode constatar esse baixo preço? A gente tem como exemplo a CBTU, né, empresa de metrô que atua em Natal, de ferrovias em Natal, que o baixo preço da passagem é acessível. Então, a proposta seria articular esses dois modais. E aí a gente traz o nosso mapa de proposições de rotas. Vocês podem ver aí na rota Estação Serrana 01 e de volta, o que seria isso? Esse tracinho amarelo, essa linhazinha amarela, sairia de Pereira, no Ceará, que é a região fronteira, com paradas oficiais em São Miguel, no Encanto e em Pau dos Ferros. Para sintetizar, a gente vai ver a integração com a ferrovia, como seria a Estação Serrana 03, ela sairia de Pau dos Ferros, seguindo a 226, comparada na estação ferroviária de Antônio Martins. Então, haveria uma integração com os dois modais. Além disso, a estação ferroviária conectava também com Mossoró, que é capital regional C, né, da região, e com Souza. Né? Então, haveria uma conexão com os dois estados e até mesmo com a própria capital regional C do nosso Rio Grande, né? E, consequentemente, toda a integração do território. Nossas considerações finais. Então, nós entendemos que muito, claro, ainda precisa ser estudado sobre ordenamento territorial, sobre região de fronteira interna e sobre esses serviços infraestruturais, né? A gente entende também que é necessário incluir e proporcionar à população os mais variados serviços infraestruturais, justamente no que se refere à mobilidade dos indivíduos. Por quê? Porque é preciso pensar em mecanismos que possam incluir os diversos modais de transportes acessível a cada território, no caso, os modais propostos pela gente é acessível ao território, e, junto disso, oportunizar esse fluxo com seguridade aos indivíduos. Por fim, a gente entende que as infraestruturas elas são emancipadoras dos territórios e que, por isso, a gente sabe que muitas serão as dificuldades para que haja, de fato, uma possível efetivação, já que toda e qualquer relação que é objetiva de desenvolvimento, elas são conflituosas, mas se a gente destaca que não são impossíveis de serem efetivadas. Nossas referências e obrigada. Ok, Nazaré.
Muito bem, 20 minutos cravada, tá de parabéns, certo? E foi muito clara, muito lúcida, muito objetiva a sua explanação. Imediatamente, pessoal, nós já passamos para os componentes da banca, certo? Nazaré, eu vou sugerir a você que a gente escute as considerações dos dois professores, primeiramente, aí ao final você faz um bloco de comentários e demais anotações, reflexões ou respostas mesmo que você precise. Sim, está à vontade também, inclusive, para falar, certo? Como é de praxe, pessoal, nós geralmente deixamos o nosso membro externo para falar primeiramente e, na sequência, o nosso membro interno, o professor Josué. Então, professor Fábio, sinta-se à vontade, faça o uso da palavra e estamos lhe escutando. Nazaré, Obrigado, Larissa. você quer tirar a apresentação ou vai deixar assim? Tire para você visualizar a tela, né? Eu vou acionar minha câmera. Normalmente, quando eu faço isso, eu tenho instabilidade de rede. Então, vocês me avisam se, por alguma razão, algum momento, a fala ficar cortada, né? Ok. Tá bom? Pode ficar à vontade, professor. Bom, eu quero começar essa minha intervenção, evidentemente, agradecendo a Larissa e a Nazaré pelo convite, pela oportunidade, mas também pela gentileza de haver adequado a data da defesa, que estava prevista para a última semana do mês passado, né, para o dia de hoje. Eu tive um problema de agenda e elas foram muito solícitas em resolver esse problema. Também quero aproveitar a ocasião para cumprimentar o professor Josué, dizer que é uma satisfação dividir com ele a banca de Nazaré, né, e também cumprimentar todos os demais que aqui estão presentes assistindo a banca, né. E, por último, não menos relevante, registrar a minha imensa satisfação por poder contribuir com a dissertação do Planit. Né? É a primeira, eu espero que é a primeira de muitas, né? E eu faço isso lamentando também muito não poder estar em loco aí com vocês, né, em Pau dos Ferros, principalmente para poder dar um upgrade no meu sotaque, né? Embora eu esteja no Rio de Janeiro, eu sou pernambucano, e toda visita é sempre uma oportunidade de voltar à terrinha e respirar os bons ares do Nordeste. E também, do ponto de vista acadêmico, eu queria ressaltar, né, que eu conheço a história do Planit pelos relatos do meu dileto amigo, professor Lima Júnior, que eu imagino que está aqui nos acompanhando, né, e também porque o programa tem na sua concepção genética a marca, né, distintiva e honorária do meu orientador, o professor Wilson Cano, que esteve aí com vocês nos momentos mais primordiais, né, do curso. E mais do que isso, talvez seja a importância e o significado que a universidade tem, né, na formação de quadros técnicos, particularmente no semiárido brasileiro. Isso, para mim, é o grande diferencial que o Planit tem. E a professora Tânia Bacelar sempre me falava que eu precisava ficar de olho no que acontecia na trompa do elefante potiguar, né? Então, é muito legal não só ficar de olho, como agora também fazer parte disso e contribuir com vocês. E como disse Nazaré na dissertação, os frutos já vêm florando, né? E isso é muito legal. Bom, para não gastar muito mais tempo, a minha intervenção ela vai se dividir em três partes gerais. Eu começo ressaltando os méritos e os principais achados da dissertação. Eu queria fazer isso já imediatamente contando a partir da concretização própria do trabalho. Não é fácil realizar um trabalho de dissertação. Eu acho isso bastante meritório, sobretudo nas atuais circunstâncias, né? E também, Nazaré, quero te parabenizar pela excelente apresentação que você acaba de fazer. Uma clareza e uma concisão muito grande, inclusive para quem não teve a oportunidade ainda de ler o trabalho. Então, você consegue transmitir o esforço de pesquisa que realizou em conjunto com a professora Larissa de uma maneira muito clara. Em seguida, né, a essa parte dos métodos e achados, eu faço também algumas sugestões de ajustes, né? Essas sugestões de ajustes, elas devem ser avaliadas por você e pela orientadora, né, para uma eventual incorporação
E essas sugestões, elas assumem três naturezas distintas. Uma de ordem geral, outra tem um caráter mais específico, e uma terceira mais ilustrativa ou quantitativa, sobretudo no que se refere à possibilidade de incorporação de algumas informações e dados que vão enriquecer, na minha visão, o trabalho que você apresenta. E, por último, eu deixo algumas questões para o debate, né? A minha ideia é fazer isso seguindo essa sequência, e também depois, Larissa, eu posso passar para vocês essas notas que eu tomei, porque eu preparei isso num arquivo Word, e aí vocês avaliam com mais calma, posteriormente, né, aquilo que for de utilidade nesse momento. Principais achados da dissertação, né? Primeiro, eu acho que a dissertação ela transparece a experiência vivida. Uma coisa é você narrar analiticamente e investigar as questões que estão por trás em determinação de um objeto que você não, sobre o qual você não incide. No seu caso, Nazaré, você vive essa realidade que você estuda. Isso é um grande mérito do trabalho, é essa capacidade que você teve de buscar elementos mais gerais, mais explicativos de uma vida cotidiana sua, né? E fazer isso ao mesmo tempo, no sentido que você deve se locomover aí quilômetros, né? De uma cidade para outra para poder se capacitar, e registra isso nos agradecimentos da dissertação, quando você contou com a solidariedade, né, de pessoas para poder ir e vir, para poder realizar também esse processo de capacitação que eu fiz menção. Uma outra coisa que eu acho muito legal, que eu achei muito interessante, foi o seu desprendimento para fazer proposições ao final do trabalho. Não é apenas um estudo, mas é um estudo que tem um objetivo de transformação da realidade. E aí tem um conterrâneo nosso que falava isso a todo tempo, e se estivesse vivo, faria esse mês, agora que passou 100 anos, que é Celso Furtado. Ele dizia que a marca do intelectual aparece quando a gente consegue colocar a mão na massa, ou se aproximar da realidade. E esse intento seu é muito valioso nesse sentido. Uma segunda categoria aí de achados que me chamou a atenção se refere aos aspectos teóricos do trabalho, né? E também a clareza com a qual vocês escolheram as categorias de análise e orientam o trabalho. Eu chamaria atenção, no primeiro momento, para o próprio método. O método histórico-estrutural, né, aparece no trabalho de uma maneira muito clara, e ele é combinado com as análises, né, feitas com as balizas do ordenamento territorial, né, e qualquer que seja o conceito que você emprega de ordenamento, embora você tenha feito essa revisão, fica muito claro nesses conceitos a interação entre o homem e o espaço natural, como sendo o guia, né, do ordenamento. Um outro conceito que eu gosto bastante e que tem uma interface múltipla com outras pesquisas é o de região de fronteira. E principalmente, acho de grande valia você ter empregado o uso da REGIC, da pesquisa REGIC do IBGE mais recente. Né? Uma pesquisa que tem uma atualização demorada, e foi muito bom você não perder a oportunidade de empregar a REGIC, que saiu agora nesse ano, inclusive, né, com dados de 2018 e 2019. E também aí aparece, né, no uso desses conceitos, uma lógica de interatividade. Você é a prova viva disso, dessa interatividade, desse ir e vir, que conforma e traça o espaço e o conforma enquanto uma região. Né? Larissa sabe bem, Josué mais do que eu também, os dois, na verdade, né, como professores, eu imagino que os dois de geografia, que há uma diferença fundamental aí entre o espaço e a região e o território. Né? Isso precisa, e você consegue, de alguma forma, categorizar isso de uma maneira bem clara. Uma outra coisa é a concepção dos transportes como uma categoria componente da ideia de infraestrutura emancipatória. Eu diria que esse é um debate que vai florescer daqui para frente, né, no sentido de se tentar colocar uma anteposição à ideia reducionista de que infraestrutura é competitividade, de que a infraestrutura é uma atribuição exclusiva do mercado.
né? Essa ideia da infraestrutura emancipatória que os professores Débora Werner e Carlos Brandão vem desenvolvendo, inclusive no âmbito de pesquisa da qual faço parte, ela tem essa proficuidade, né? Então, foi muito legal encontrar esse conceito como referencial de vocês. E, bom, a dissertação abre múltiplas possibilidades de interfaces, diálogos, né, interdisciplinares, pode animar aí, talvez, você a se engajar numa continuidade de estudos em âmbito de doutorado, a partir de um aprofundamento maior nos aspectos históricos, econômicos, de políticas públicas e de planejamento urbano e regional, como você destacou, né? Então, seguindo agora para as problematizações, né, para uma problematização mais de ordem geral, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que, lendo o teu trabalho e tentando fazer uma relação com a realidade brasileira, é que há uma falta de prática do ordenamento territorial nos termos do planejamento urbano e regional no Brasil, e isso é histórico, né? Então, fiquei me perguntando se isso não seria um limitador do uso concreto do conceito, que funciona bem em termos abstratos, funciona em outros países, né? Funciona na França, por exemplo. Eu conheci o professor Ângelo Cabeças, né, que você cita e menciona, e ele é um dos grandes especialistas latino-americanos em ordenamento territorial, e é um conceito que também funciona na prática, de certa forma, na Colômbia, de onde ele vem. Né? Mas aqui no Brasil a gente tem um problema aí grave, né, de incapacidade de traduzir o ordenamento territorial em um enfoque de política pública, apesar de ele estar previsto na Constituição de 88. Né? E a gente tem também um histórico recente no Brasil, sobretudo no século XXI, de negação sistemática de políticas territoriais explícitas. O caso mais evidente é o da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Né? E restam, então, as políticas implícitas, ditas implícitas, né, que, entre as quais eu destacaria propriamente a interiorização do ensino superior, enfim, a Bolsa Família e outros programas. Né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando, será que cabe ordenamento territorial na realidade brasileira, ou ele teria que ser restringido a determinada região ou território? Porque, veja, ele funciona, como eu falei, muito bem na França ou em Portugal. Mas a França tem uma dimensão territorial equivalente à do estado da Bahia. Portugal equivalente à do estado de Pernambuco. Né? E na República Dominicana também tem ordenamento territorial, mas a República Dominicana é do tamanho do estado do Espírito Santo. Então, diante dessas questões, né, eu acho que a gente precisa aí avançar, a gente, na verdade, você, né, mais propriamente falando, sobre esse problema da institucionalidade, dessa fragmentação que existe no âmbito do Estado Nacional em torno a essa política, né? Eu poderia citar vários outros exemplos que ilustrariam essa fragmentação, como, por exemplo, as medidas de regionalização do SUS, que diferem das regionalizações dos governos estaduais, que, por sua vez, diferem da regionalização da PNDR. Então, há uma espécie de dispersão de esforços muito grande, muito marcante na realidade brasileira. E só um lembrete que eu acho fundamental é que a ideia de ordenamento territorial difere da ideia de organização territorial. São coisas diferentes, né? São elementos diferentes que você precisa considerar. Né? Um outro aspecto de ordem geral é o conceito de desenvolvimento. Eu sugiro a vocês que conceituem desenvolvimento de uma maneira mais explícita no trabalho. Vocês fazem a todo momento a relação entre desenvolvimento e ordenamento territorial. Mas eu senti falta de uma definição de desenvolvimento, e a gente tem um conforto histórico muito grande para buscar a última concepção do próprio Celso Furtado, como eu tinha falado. Ele dizia que o desenvolvimento é um processo de transformações estruturais que abre a possibilidade de florescer a criatividade humana e, portanto, o potencial da sociedade. Não é nem necessariamente e exclusivamente econômico esse conceito. Ele é mais amplo. E ele abarca bem o esforço que vocês fizeram, né? E aí tem uma ênfase teórica, né, que vocês, com a qual vocês dialogam, teórica, histórica, e, sobretudo, escalar mais um conceito aí da geografia, né? No que se refere à ênfase teórica, tem a ideia de capital
fixo e de aceleração da circulação na unidade dialética entre produção e circulação do capital, né? E aí a gente descobre, vocês apontaram isso, que a oferta de infraestrutura e de serviços de transporte, ela é primordialmente orientada ao capital e não às pessoas. E isso tem um significado muito grande para quem precisa se locomover no espaço sem oferecer os requisitos de rentabilidade da acumulação, né? Então, do ponto de vista histórico, Eric Hobsbawm mostrava isso com as ferrovias inglesas. O caso do Nordeste com a Great Western Railway of Brazil, que implantou o sistema ferroviário nordestino, né, no século XIX, a partir da cidade do Recife, mas ramificando essa estrutura ferroviária para a Interlândia, do semiárido, para outros estados, isso aparece de maneira muito clara, né? E há um debate também mais recente que vocês precisam considerar, não sei se para a dissertação, mas talvez para o futuro, que é a concepção pós-moderna, que transita da ideia de transportes para a mobilidade. Isso talvez seja um caminho aí, com perdão do trocadilho, a seguir, né, para fazer esse trânsito de ideias. Também fiz algumas menções aqui à ideia de escala geográfica, conceitualmente falando, não vale a pena entrar muito nelas nesse momento, né, tendo em vista também meu tempo, e eu acho que talvez o que eu tenha sentido mais falta foi uma categoria específica, que é a categoria de rede sociotécnica, que é muito discutida na geografia brasileira pela professora Leila Cristina Dias, lá da Universidade de Santa Catarina. Então, essa ideia de rede sociotécnica, ela remete à teoria de um filósofo chamado Bruno Latour, né, que emprega o conceito de escala, e a ideia de rede sociotécnica, né, ela permite discutir o objeto transporte nos termos da interatividade que caracteriza uma região de fronteira, como você afirma com o uso da regite. E ela evita, sobretudo, imprecisões que aparecem no trabalho, relacionadas à ideia entre infraestrutura e serviços de transporte, que são coisas diferentes também. Uma coisa é a disponibilidade de infraestrutura, a outra é o serviço, né, que vai explorar ou que vai incidir sobre essa infraestrutura. E também vai evitar que vocês tangenciem perigosamente, isso aconteceu em algumas passagens, a ideia de que é a oferta de infraestrutura que define o desenvolvimento. Isso é muito perigoso, isso vocês precisam, de alguma maneira, deixar claro qual é a posição que assumem, né, na argumentação de vocês. Uma outra questão, e já chegando no final desses aspectos de ordem mais geral, é a periodização da análise. Eu senti falta de maior clareza nessa periodização analítica do trabalho, sobretudo porque você faz um resgate histórico bastante profundo, seu mergulho vai longe na história, né? E eu acho que ele poderia aproveitar a existência de estudos e pesquisas mais aprofundadas sobre a temática do desenvolvimento nordestino, que tem nos trabalhos do próprio Celso Furtado, do professor Francisco de Oliveira e de Leonardo Guimarães Neto, uma abordagem já clássica sobre a periodização do desenvolvimento nordestino. Ela te ajuda, né, a periodizar o trabalho de uma maneira mais evidente. Isso apareceria, na minha opinião, já na introdução do teu trabalho, né, porque antecipa para as pessoas quais são os grandes cortes históricos que você está considerando, né? Então, aspectos, por exemplo, como os saltos que você dá na história entre o plano de metas e o PNLT ficariam mais claros se você tivesse especificado um pouco mais esse aspecto da periodização. E, por último, eu acho que o debate todo está inserido na ideia de circuitos espaciais de acumulação, né? E você confronta aí forças locais, oferta local de serviços, de infraestrutura, inclusive discutindo, de alguma forma, a clandestinidade. Mas não a clandestinidade que a gente desconhece, aquela coisa que é um serviço escondido. Não é que as redes de transporte existentes, os serviços existentes, eles sejam desconhecidos do público. Na verdade, eles são informais, eles não são parte, necessariamente falando,
do sistema formal de serviços públicos. Então, ele tem uma função econômica, ele é funcional à lógica da acumulação e ele aparece no teu trabalho sem uma referida teorização. Então, ele fica meio solto. É uma descoberta que você não explora, mas não é que você explora para frente, mas para trás. Ou seja, você fez a descoberta, mas você não teorizou isso anteriormente, né? De ordem específica, para ir já fechando as minhas colocações, eu fui página a página tomando nota de alguns aspectos que eu acho que você precisa ajustar, e nesse caso são elementos que não tem muita escapatória para fazer, e também não vale a pena detalhá-los aqui, tendo em vista meu tempo, né, que vai se encerrando. Mas são ajustes de revisão de texto, isso é muito comum no trabalho, algumas frases que ou são de difícil compreensão, ou não carecem aparecer, ou de alguma forma incorrem em algum erro, né? E por último, Nazaré, eu queria fazer 3 questões gerais para deixar aí para o debate, para a gente conversar também depois, que são as seguintes, né? Será que a tua dissertação, ela não subsidiaria, ela não teria uma função de subsidiar um debate sobre a constituição de arranjos institucionais à escala regional, no Alto Oeste Potiguar, e neles, o debate sobre a oferta consorciada do serviço de transporte entre as prefeituras, né? Será que as prefeituras são favoráveis a uma iniciativa desse tipo, né? Assumindo que essa iniciativa ela não é de governo, e sim de Estado? Perdão, Segundo, doutor Fábio, podia só repetir essa questão? Que eu estou posso, anotando tudo. posso sim, Larissa. Não se esqueçam que eu vou mandar para vocês esse documento, então podem anotar em termos gerais que depois vocês vão tê-lo bem detalhado. A pergunta é, será que a dissertação não é capaz de subsidiar um debate sobre a constituição de arranjos institucionais à escala regional e nele, né, nesses arranjos, um debate sobre a oferta consorciada do serviço de transporte? Essa oferta de serviços seria organizada pelas prefeituras locais e necessariamente deveria assumir uma condição de política de Estado, Estado, Estado como setor público e não necessariamente de governo. Lembrem-se, vocês destacam isso a todo momento, existem extrapolações territoriais. O transporte ele alcança municípios de outros estados que não Rio Grande do Norte, né? Então, isso precisaria e carece, sobretudo, de um arranjo que não se limite a fronteiras, né? Na verdade, considere a região de fronteira. Isso é um desafio grande no país. Uma segunda pergunta é a seguinte: ainda que o objeto da dissertação seja, né, o ordenamento territorial dos transportes públicos, de que maneira o maior acesso a transportes individuais, sobretudo veículos de passeio e motocicletas, né, que foi um fenômeno da década de 2000 e comecinho da década de 2010, de que maneira esse acesso proporcionou deslocamentos mais particulares, né, individualizados no Alto Oeste Potiguar, né? Então, essa solução individualista, ela atrapalha a proposição de uma solução coletiva de transporte? Eu tenho, pela leitura do teu trabalho, Nazaré, eu tenho a sensação e, portanto, a hipótese de que o acesso a esses transportes, ele permitiu um reforço da rede clandestina, né, que você menciona, né, das linhas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que isso pode ser um elemento que vai travar qualquer iniciativa de organização e ordenamento do serviço no território. Então, isso precisa ser balanceado. Eu coloco essa pergunta, eu queria ouvi-la a respeito disso. Por último, para fechar, os transportes públicos, eles têm hoje uma natureza informacional muito grande, né, portadora de futuro até. A gente consegue saber em tempo real rotas, demora de determinados transportes de chegar nos destinos, enfim, atrasos, etc. Isso está alinhado com um paradigma que está muito mais
que vive de uma maneira muito mais forte nas cidades, que é o paradigma da smartização das cidades inteligentes, né? Mas isso é uma tendência portadora de futuro, né? Então, haverá, claramente, em qualquer serviço no futuro, um emprego crescente de informações que, na verdade, parece ser muito mais funcional, né? A maneira como se estrutura, como se financia, como se gerencia qualquer que seja o serviço realizado. Então, eu fico me perguntando se as tuas proposições para a regulamentação dos transportes no Alto Oeste Potiguar poderiam considerar essa tendência de futuro, né? esse fato portador de futuro, né? E, além disso, eu acho que um transporte, isso é uma coisa que a professora Tânia vem dizendo em praticamente todas as lives que eu acompanhei. O transporte, ele tem uma natureza explícita no sentido das mercadorias e das pessoas, mas o futuro também vai ser o transporte de dados. Não deixa de ser transporte. Então, de que maneira, né, isso é uma trava ao futuro, né, da constituição aí de um sistema regulamentado, orientado para as pessoas, e pensar em termos da integração do território e reforço das lógicas locais. Essa seria a última pergunta. Eu fico por aqui, Larissa. Eu extrapolei em exatos 5 minutos meu tempo. Foi até bom. Eu achava que eu ia demorar mais. Mas são essas as questões que eu deixo aí para a gente debater depois. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor. Na verdade, no meu relógio eu só contei 22 minutos, então, mas mesmo assim, o tempo é o de menos, né? A gente estabelece esses tempos por uma questão de ordem mesmo, mas o mais importante é escutar tudo isso que Nazaré escutou, que foi extremamente importante, não é, Nazaré, para a gente conversar, inclusive, ao final no debate. E aí, Nazaré, você segura aí as suas anotações, e aí passamos imediatamente para o professor Josué. Professor, fique à vontade, a fala está com você. Ok. Muito obrigado aí a Larissa, a Nazaré pelo convite, né? Agradeço demais, sempre um prazer participar dessas bancas do Plantix. Está sendo quase, daqui a pouco, vocês vão chamar de bancas viciadas, né? Você na minha, eu na sua, mas isso é bom, porque a gente confia, né, na abordagem, nas considerações um do outro, além da questão da afinidade temática, né? Então, a gente costuma trabalhar, discutir temas parecidos, né? Então, da mesma forma, eu queria cumprimentar o professor Fábio, né? Eu não o conheço pessoalmente, espero que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente. Eu também queria cumprimentar todos os colegas que estão participando aqui desse momento, o professor Lima, os colegas de programa e os colegas de campus, né? Eu vi que o professor Ronist entrou também, e alguns, eu estou vendo aqui alguns rostinhos de alunos, né, da graduação, da pós, né, que estão prestigiando aqui esse momento importante, né, da defesa da dissertação da Nazaré, né? Então, é um momento muito importante que enriquece mesmo, né? Eu costumo dizer que a gente tem tido tão pouco tempo para ler, né, as literaturas, os livros, né, que estão sendo lançados, que o meu divertimento hoje é ler trabalhos de final de curso, né, as teses, as dissertações, onde a gente participa das bancas, e para mim tem sido muito prazeroso, eu gosto demais, né? Então, Nazaré, antes de mais nada, eu queria dizer a você que, né, fique tranquila, o seu trabalho está muito bom, né? Eu vou fazer as minhas considerações aqui, vai ser mesmo nesse tom aí do professor Fábio, né? Então, enaltecer, né, os pontos positivos, destacar algumas fragilidades, mas que não desmerecem o seu trabalho, né? Mas a título de sugestões que você
leva para ser discutido com a sua orientadora, né, acaba ou não, fica uma decisão de vocês, mas é mais no sentido de apresentar o esforço que a gente tem da leitura, né, do compromisso da leitura desses trabalhos, né, então, apesar da sua apresentação, como o professor Fábio colocou aí, ter sido muito esclarecedora, né, especialmente para aqueles que não leram o texto, né, a minha fala aqui vai ser baseada no que você me entregou há 30 dias atrás, né? E, assim, também da mesma forma, vocês não precisam anotar tantos detalhes que eu vou dizer aqui, porque eu vou entregar também um material, um roteirozinho, né, uns 3 páginas do que eu, né, anotei, do que eu observei do trabalho, e o material eu fiz diretamente alguns comentários, né? Então, eu vou fazer uma fala, assim, bem geral mesmo, até pela questão do tempo, tá? Então, assim, primeiro eu vejo pela própria, nos comentários gerais, né, de que o trabalho, ele já apresenta nos seus objetivos o que exatamente você, né, estudou. Então, os transportes públicos regulares, né, na região fronteira do Alto Oeste Potiguar. A primeira passada de vista, né, como a gente faz, né, assim que eu recebo um trabalho, eu dou uma olhada assim meio por cima antes de ler, e eu vi, né, que tem muitos dados, né, dados secundários, inclusive dados da época da minha tese, né, que você utiliza, e super justificável, porque esse período que eu imagino você estava pretendendo coletar alguns dados e não foram possíveis, né, ir a campo, rodoviária, não sei exatamente o instrumental que vocês estavam pensando pós-qualificação, né? Na verdade, eu estive na sua banca de qualificação, né? Eu lembro bem o que você pretendia lá alguns procedimentos eles não se concretizaram, mas estão justificados no seu texto, né? A pandemia realmente dificulta, né, a coleta de alguns dados secundários e até primários também. Né? Então, assim, eu entendi o seu trabalho e ele se apresenta, assim, como um texto de dissertação. Ele tem a sua estrutura equilibrada, né, as suas seções, né, em número de páginas, na sua organização. Ele atendeu algumas considerações que eu fiz lá na banca de qualificação, né? Eu lembro bem lá que eu comentei sobre os canos julgados, e você falou, vou colocar. Ele fez essa consideração, né? Os ajustes que você deveria fazer do ponto de vista de forma, né, são mais nesse sentido que é necessário, né, o professor Fábio já colocou, da revisão, né, eu costumo nem falar aqui sobre normas da ANT, sumário, estruturação mais do ponto de vista da apresentação do texto, mas, assim, eu vou falar porque realmente acho que faltou caprichar um pouquinho no final, nessa questão aí da apresentação do material, né, do texto dissertativo, né, por exemplo, algumas referências que faltavam, eu fiquei um ano que era diferente daquele que está lá atrás, eu curioso em saber qual era a fonte que você estava utilizando, e quando eu ia lá atrás eu não encontrava, né? Também fiquei interessado, né, na sua abordagem sobre a nova REGIC, né, porque eu acho muito importante a escolha das categorias, né, de análise, você, até pelo seu histórico, né, na sua trajetória acadêmica, né, com a relação de iniciação científica com a sua orientadora, né, estudando ordenamento territorial. Então, eu nem vou me meter falar aqui, porque eu sei que você, né, foi muito bem orientado nesse sentido, mas em alguns momentos do seu texto, né, você apresenta alguns conceitos que não
na verdade, são termos, né, que se apresentam como conceitos consolidados, né, e você não desenvolve, ou talvez não se apoia em alguém, né, em uma obra que realmente discuta, né, ou que você, né, tenha como uma referência, né, por exemplo, polo, centralidade urbana, a própria rede urbana, a professora falou aí, a mobilidade, né, então, é preciso ter esse cuidado eu entendo na hora da redação, quando você está lá redigindo, são palavras que realmente cabem para o fenômeno que você está querendo desenvolver ali no parágrafo, né, do transporte da região, né. Entretanto, né, para o leitor, é importante que você esteja apoiada, né, em quem exatamente está discutindo esses conceitos, essas categorias que você comumente apresenta no texto, como o próprio desenvolvimento, né? O professor colocou aí, ele aparece 112 vezes no seu texto, né? Então, desenvolvimento, aí você fala desenvolvimento nacional, desenvolvimento regional, desenvolvimento do estado, do país, né? Então, ele aparece muito, mas você não se apoia, não direciona, né, que desenvolvimento seria esse, né? Então, acho que se você manter, né, eu acho que é difícil realmente tirar dentro desse contexto, que da frequência que você utiliza muito dessa palavra no texto, é que você realmente defina que desenvolvimento seria esse, né, para explicar o fenômeno estudado. Né? Então, a própria discussão sobre a mobilidade, né, que o professor Fábio falou, né, uma discussão mais moderna, né, do que seria o transporte hoje, né, hoje a palavra da moda é mobilidade, né, e seja qual for a escala que a gente esteja falando, né, não é só a mobilidade urbana ou intra-urbana, né, mas uma mobilidade que, né, extravasa os limites da cidade, ou mesmo os limites político-administrativos, que é o caso aqui que você desenvolve, né, na sua dissertação, que é um grande desafio, eu acredito, dentro dessa discussão que a professora Larissa vem desempenhando aqui na região, aplicar essa discussão da região fronteira, e dentro dos vários aspectos, né, os fenômenos que nossa região, né, abriga, né, apresenta, o transporte, né, o transporte público é um desafio para entender essa região fronteira, o que diz respeito aos limites político-administrativos, né. Então, na hora, toda essa problemática que você apresenta na sua dissertação, que eu evidenciei, né, em parte na minha tese, não foi exatamente meu objeto de estudo, né, mas eu cheguei a perceber isso, né, que essa problemática da oferta de transporte tem a ver com a própria legislação, né, dos estados, né, você tem essa região fronteira com 3 estados, né, a tríplice fronteira, se é que a gente pode dizer assim, né, onde você tem um ônibus que vinha regularmente de Fortaleza para cá, e ele deixou de ir, e está chegando aqui no município vizinho, o município limítrofe do Rio Grande do Norte, que é o Hereré, né? Então, quem quiser ir para Fortaleza no ônibus regular, ele precisa andar 15 quilômetros para chegar aqui no Hereré e pegar esse ônibus para ir para Fortaleza. Isso em transporte regular, né? Isso aí é mais para situar um pouco o professor Fábio, porque aqui na nossa região, de fato, esse transporte que ela chama no texto, que nós todos conhecemos como carro de linha, né, que é o transporte informal, é o principal transporte utilizado pela população. Não foi exatamente o transporte o meio, né, de transporte que a Nazaré estudou, ela destaca, ela deixa isso claro, né, que é um transporte principal, né, talvez seja a resposta, né, para que, com a precariedade do transporte oficial, né, seja a existência desse transporte
e informal, né, na cidade, na região. Então, esse é o transporte que a grande massa da população regional, né, se desloca entre os municípios da região e para fora da região, né, do Alto Oeste Potiguar. Quem quer hoje sair da região, né, a maior parte da população não procura o transporte, a única empresa, né, de transporte oficial que atende a região, que é a Aviação Jardinense, né, aquela que vai lá para a capital, né, para Natal. Então, existe toda aquela conjuntura de linhas que passa aqui pela região, mas oficialmente, como você explicou bem aí na sua apresentação e no texto. Tá? Bom, vou avançando aqui. Estou por 13 minutos. Eu acho que ainda dá tempo de incorporar algumas sugestões, né? Tem algumas sugestões que a gente faz para, né, dar uma melhorada, né, uma qualificada no texto final, né? Então, vai a título mesmo de sugestão, porque eu, né, até por ser da região, né, essa particularidade que me pertence também, Nazaré, apesar de não ser natural daqui, mas eu já estou aqui há bastante tempo, e eu consigo perceber e estudo essa realidade aqui do Alto Oeste, né? Então, por exemplo, a questão das ilustrações, de fotografias que mostrem esse transporte, ilustre melhor esse transporte na região, né? Tudo bem, se mostrou lá rodoviárias, condições, mas, e os ônibus, né? Quais as linhas, né? Os horários. Eu sei que esse trabalho de campo, ele foi prejudicado por causa da pandemia, mas ainda é possível, né, resgatar essas informações e ilustrar isso no corpo do seu trabalho, no depósito final, né? Aquela lista que você utiliza, lista de oferta de ônibus, né, regulares que você utiliza, que, né, você pegou lá do trabalho, é uma lista que eu lembro bem quando eu coloquei aquela lista, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, porque sempre mudava, né? É uma situação, assim, muito precária mesmo, quando você fala o sistema de transporte regular na nossa região, né? Às vezes, eu lembro bem que às vezes eu ia comprar uma passagem de ônibus, eu sabia que tinha o horário, né, naquele ônibus para Natal, na Jardinense, 9 horas da noite, e tinha dia que eu ia para lá e não, o ônibus não sai, não tem mais, acabou a linha, não tem mais a linha para Mossoró, e as pessoas estavam lá todas com as bagagens para comprar. Então, há uma precariedade, né? Existe uma concessão, né? Mas me parece que é uma caixa preta, né? Ninguém sabe exatamente como é que funciona isso. Essa empresa, só para contextualizar, né, para o pessoal que não conhece a região do Sulfado, essa empresa, ela já foi por várias vezes denunciada, né, processada, por oferecer um serviço precário, sem segurança, já envolvido com vários acidentes. Então, assim, não é o objetivo do seu trabalho, né, esse. Mas é importante contextualizar essa parte do recorte empírico estudado. Né? Bom, então, eu acho que tendo essa discussão como pano de fundo, né, da região fronteira do Alto Oeste Potiguar, eu acredito que você poderia, né, nesse aspecto, Nazaré, no seu texto, né, fazer essas ponderações, né, que a região fronteira, ela está aí, ela está estabelecida, né, inclusive a própria REGIC, a nova REGIC que você utiliza, muito interessante, porque você traz esse texto novo, né, lançado recentemente, eu não sei se exatamente você estudou a fundo o documento, eu, inclusive, até preciso fazer isso também, dei só
uma olhada rápida, né? A metodologia é praticamente a mesma da última regi, que eles incorporam as regiões, inclusive, curiosamente, as regiões fronteiras, as fronteiras com outros países, né? As cidades que exercem relação com outros países, né? Mais no Mercosul lá para baixo, né? Mas, enfim, perceber como se dá essa questão na relação dos limites político-administrativos, né, da região. Eu estava falando até um dia desse com Larissa sobre a regionalização que é oficial, né, que é praticada pelo IBGE, mas o que realmente funciona aqui para a nossa região, né? Então, a gente fala, inclusive, que aquela lá das as tradicionais micro-regiões geográficas, elas respondem até certo ponto melhor do que outras regionalizações que foram colocadas para a gente aqui, né? Isso tem a ver com a própria metodologia que o IBGE utiliza para essa regionalização. Por isso, vai como uma sugestão também, Larissa, né, com Nazaré, que você possa explicar brevemente lá na metodologia, né, como se deu essa metodologia da REGIC, né, que é um documento importante que você utiliza no seu trabalho, né? Então, não sei se deu tempo de você se debruçar nesse documento que é novo, né? Mas você vai ter aí acho que 30 dias, não sei exatamente se é 30 ou 60 dias para depositar, você vai ter um tempinho que dá para você fazer essas ponderações lá no percurso metodológico, né, que você coloca no trabalho final. E, por fim, né, já terminando aqui, como agenda de pesquisa futura, eu também vou nesse caminho aí que foi colocado, né, das novas tecnologias dessa era da web, né, a era digital, que o professor colocou, acho também super interessante, o uso dos aplicativos, não sei se é do seu interesse, vai também um incentivo aqui, como ex-professor seu, né, a gente teve próximo em alguns momentos da sua formação, mas buscar, né, esses instrumentos, essas plataformas digitais para entender essa mobilidade espacial da população, ou além da população, né, como já foi colocado aí, né, de mercadorias e também de dados, né, o professor lembrou muito bem. Então, existem plataformas, não as grandes, né, como o Uber, né, você encontra nas grandes cidades médias, a gente não tem aqui, mas existem as plataformas periféricas de transporte, né, não sei se Larissa sabe, já temos uma plataforma de transporte aqui na nossa cidade, né, de transporte de pessoas, já temos nas próprias redes sociais, né, as caronas, né, então são formas também, e tem como a gente investigar isso, né, nas próprias redes digitais, a possibilidade de a gente fazer essa investigação, né, acessando, né, medindo, vendo as métricas dessas plataformas digitais e perceber como se dá essa mobilidade espacial, né, na região. Né? Eu acho que a grande dificuldade para que tanto a região que a Josinei, né, apresentou na tese dela, como a minha, como, né, a região fronteira que Larissa estuda, ela se torna difícil de entender devido a essas barreiras político-administrativas. Eu consegui perceber isso claramente na minha tese, né, de que a influência de Paulo dos Ferros, ela só não é maior por causa da força que as leis, né, de outros territórios são colocadas, são impostas para, por exemplo, essas estruturas espaciais, como o transporte que é o que você abordou aí na sua dissertação. Então, acho que um ponto alto é são essas proposições que você coloca no final, né? Só precisa, eu acho que todo trabalho dessa natureza tem que propor alguma coisa, e você faz isso
eu só faço a ressalva em você tentar, né, mostrar um caminho, né, para a concretização dessas propostas, né? Não é fácil. Como é que seria, por exemplo, a construção de uma ferrovia, né? Não é tão simples assim, né? Existe toda uma conjuntura política que eu acho que a nossa região também ela é entendida por essa representação política que nós temos na Assembleia Legislativa, né? Não foi por acaso que essas instituições, que essa estruturação do território na nossa região, ela ganhou corpo nas últimas décadas, mas foi também por força política, né, dos nossos representantes. Então, isso acho que precisa ser evidenciado, né, apesar de ser uma região tradicionalmente esquecida, né, mas nessas últimas décadas nós fomos, né, relativamente privilegiados, né, a partir dessas políticas mais macro, né, de estrutura urbana. Mas, por fim, era isso. Eu envio todas essas anotações que eu fiz aqui por e-mail, como também o texto dissertativo, eu fiz comentários diretamente neles, Nazaré e Larissa, e aí eu envio por e-mail para vocês e vocês se reúnem, né, se acatam ou não. Obviamente, tem questões que, devido ao tempo, não vão ser possíveis de serem absorvidos na versão final, mas você pode levar, se você, né, concordar, para um trabalho, né, mais à frente, quem sabe, né, o doutorado, a gente está incentivando sempre nossos ex-alunos a ir, né, bem longe. Ok? Agradeço aí, parabéns. Não tem exatamente uma pergunta, né, a ser respondida, acho que o debate acadêmico é isso mesmo, né, são trocas, e você fique à vontade, quiser comentar, justificar alguma dessas fragilidades que eu identifiquei aqui, viu? Mas eu estou satisfeito. Tudo bem? Bom, estava comentando aqui no chat, né, que aula que nós tivemos aí, tanto com o professor Fábio quanto com o professor Josué Nazaré. Antes de fazer minhas considerações, eu gostaria mais uma vez de agradecer, de passar, na verdade, para Nazaré, falo por último, mais uma vez agradecer ao professor Josué e ao professor Fábio, foram fundamentais as observações em todas as suas dimensões. Mas eu vou deixar a Nazaré falar. Nazaré, 5 minutinhos é o suficiente? Posso falar? Todos me ouvem? Sim. Pronto, então, de início, eu gostaria de agradecer à banca, né, por ter aceitado estar aqui, pelas contribuições, que com certeza irão enriquecer cada vez mais o meu trabalho. Eu acredito que a pesquisa também é isso, né, na medida que a gente começa a ler, que a gente começa a pesquisar, cada vez mais que a gente recebe contribuições, elas são importantes para que possam enriquecer a nossa proposta de pesquisa e a temática que a gente tem estudado, né? Então, a partir disso, eu gostaria das sugestões do professor Fábio. No geralzão, a última pergunta que o professor fez com relação à oferta, né, se as prefeituras da região seriam favoráveis a essa oferta consociada dos transportes, né? Eu fiquei aqui me questionando, porque, de fato, esses transportes surgiriam dessas prefeituras, né? Mas aí a maioria das prefeituras dos nossos municípios, elas já realizam também essa demanda do transporte. Eu falo da minha realidade, por exemplo, no município de Serrinha dos Pintos, a gente tem transporte da prefeitura 2, 3, 4 vezes ao dia, à medida que alguém precisa ir até Pau dos Ferros, que é polarizador regional, né? Então, eu não sei se as prefeituras seriam favoráveis, mas acaba que elas, de um certo modo, já têm essa demanda e já exercem essa oferta desse transporte para os munícipes até o município de Pau dos Ferros. Com relação às observações do professor Fábio, foi basicamente essa pergunta que me questionou também. As demais, claro, todas as suas contribuições com relação
as propostas de falar mais sobre a questão do transporte, né, individual, com relação ao ordenamento do território, essa questão das redes, né, também eu achei muito interessante. Então, são sugestões que, com certeza, quando a gente sentar com a orientação, né, eu acredito que iremos acatar, sim. Com o professor Josué, realmente, professor, a pandemia acabou me deixando privada até de coisas simples, como o senhor falou aí na questão das imagens. Eu não consegui nem sequer as imagens, né, porque foi bem no ápice da pandemia, não tive como fazer esses registros. E que foi outra coisa. Sobre a lista de mudanças, né, dos transportes, eu me baseei lá na sua tese, e aí quando eu ligava para a rodoviária, realmente acontecia isso que o senhor falou. Tal linha passa tal hora. Depois, quando eu ligava de novo, aquela linha já não ia para aquele canto. E eu fiquei meio que desesperada, mas fui colocando de acordo com informações que eu também fui recebendo, né? E com relação ao quê? Deixa eu ver. A proposta das ferrovias, né, que não é tão fácil. O que acontece? A gente sabe que essa ferrovia, essa antiga linha férrea, já existiu e que, inclusive, hoje existe um projeto, eu falei até dele na minha dissertação, no Senado de um deputado da nossa região, que ele propõe justamente essa reativação da ferrovia, só que ele quer conectar ela com a Transnordestina, né? E o que eu pensei já foi um pouco diferente. Eu penso nela para a mobilidade de pessoas, né, não para o transporte de carga, e que seria somente até Sousa, na Paraíba, né? Minha proposta é mais a questão da mobilidade dos indivíduos. Ao mais, eu acredito que é isso. É muita coisa, mas eu fui notando aqui aos poucos. E é isso. Obrigada. Ok, Nazaré. A partir de agora eu vou fazer... Muito bem colocado, Nazaré. Eu acho que o que o professor Fábio falou para você, daquelas questões, não foi nem de lhe questionar, foi de instigar novas reflexões a partir de agora, né, para uma verticalização da sua pesquisa, né, do seu processo formativo. Foi mais nesse sentido. Eu só queria fazer algumas observações, aí eu vou também segurar o meu tempo, porque senão eu falo demais. Eu gostaria mais uma vez de agradecer aos dois professores todas as considerações. E realmente eu não tinha me percebido, a gente acaba, né, imbuído no processo, eu não me percebi que o Conselho de Desenvolvimento é a nossa cara, aparece o tempo todo. Quantas vezes, José? 110, 102, 112 vezes. E a gente não... 112, e a gente não se atentou a isso, né, Nazaré? Então, são categorias de análise que nós ainda faremos juntas, né, para fazer essas inserções, e resgatando também a questão da dinâmica das novas compreensões conceituais, como o conceito de mobilidade, né, mas nós optamos, de fato, por trabalhar com a conceituação de infraestrutura e transporte, né, principalmente no que diz respeito ao transporte. E aí, só problematizando aquilo que o professor Fábio falou sobre que nós temos uma imensa aplicabilidade do ordenamento do território no Brasil, né? Então, é um debate que nós fazemos pelo menos da minha parte, desde a graduação, e embora constitucional, como o professor Fábio diz, é um debate que no Brasil a gente não consegue avançar, não é isso? Mas isso não significa dizer que os territórios não estão sendo ordenados. Então, embora não tenhamos uma política nacional de ordenamento, embora não tenhamos uma política, de fato, que tenha uma perspectiva mais... que assume essa bandeira do territorial, mas os territórios aí estão sendo ordenados, muitas vezes, à revelia dessas macroestratégias que deveriam compor, na verdade, esse nosso país, né? Então, mais ou menos nessa perspectiva, Fábio, que a gente tenta discutir o ordenamento territorial, né? Muito embora, e também uma coisa que você falou que é extremamente importante também, da falta das políticas nacionais não assumirem esse escopo territorial, até mesmo como uma própria política territorial. A gente vê nos debates nos debates conceituais que os próprios pesquisadores têm dificuldade de definir o que é uma política territorial, né? Então,
Alguns dizem que, como, né, a Maria Lichtenberg, toda política é uma política territorial, porque, querendo ou não, toda política pública impacta na vida das pessoas. Eu não acredito que seja por aí, né? Eu entendo que a política territorial é uma política, de fato, que mexa com as bases e que crie, de fato, tendências territoriais nesse próprio território, né? Então, realmente, Fábio, você tem toda a razão, o debate que a gente ainda precisa avançar dentro do Brasil, né? E principalmente no que diz respeito à nossa concepção política, né? No que diz respeito a essa temática. Também muito bem colocado que no trabalho a gente acaba deixando transparecer que infraestrutura é desenvolvimento, né? E aí eu não queria me justificar, até porque realmente, de fato, isso acaba transparecendo, mas nessas zonas tão afastadas, né, como é a nossa região, essa região que nós habitamos, o mínimo para a gente já é muita coisa, né? Então, as ausências aqui é que compõem a nossa realidade. Então, por isso que muitas vezes a gente trata a infraestrutura como um marco também para essa possibilidade de maior desenvolvimento. Eu acho que isso, Nazaré, a gente precisa realmente rever, porque isso transparece inclusive o que você estudou no seu PIBIC, né? As ausências de infraestruturas que nós temos na nossa região e como isso impacta a nossa cultura, o nosso acesso ao lazer, o nosso acesso ao desenvolvimento e a nossa mínima possibilidade de ir e vir, que nós não temos essa segurança, né? O mínimo do mínimo, que é o direito de ir e vir, nós não temos como garanti-lo, né? E também, muito bem colocado, Josué, muito bem colocadas, obviamente, as suas ponderações, e uma coisa que me chama muita atenção na sua fala foi dessa questão da regulamentação dos estados, né? Então, o pacto federativo que nós temos, o desenho institucional dos entes federativos no Brasil ainda é um grande problema para a gente avançar nesse pensamento que o Fábio colocou das infraestruturas e dos serviços consorciados. E aí, Nazaré, não é apenas a infraestrutura, a prefeitura para fornecer esse serviço, mas impacto, sociedade civil e empresa privada, inclusive, tem uma obra aqui, gente. E uma empresa privada, né, a sociedade civil, de uma forma genérica, né, falando para discutir isso. Gente, deixa eu só ver se eu consigo diminuir esse barulho aqui. Tá tranquilo, viu, Marisa? Pode continuar. Então, e aí eu já cheguei nos meus 5 minutos, para eu não me alongar demais, né? Então, eu acho que é uma coisa, Nazaré, que nós precisamos avançar ainda muito no seu trabalho, que é isso que Josué falou sobre a regulamentação dos estados. Era uma coisa, Josué, que nós tínhamos no projeto de dissertação, tínhamos na qualificação o sentido de avançar nisso, e realmente nós acabamos negligenciando, Nazaré, no decorrer da sua escrita, mas eu acredito que é uma coisa que dá também para a gente correr atrás e inserir, certo? Então, fechei a boca, mais uma vez agradecer a banca, e eu passo para a banca fazer alguma consideração final, ou a gente já pode ir para a nossa sala secreta, Josué? Josué e Fábio. Por mim, eu estou satisfeito. Deixa só eu fazer umas breves considerações de fechamento, Larissa. Fica à coisa vontade. muito rápida, porque algumas questões no momento da arguição, elas passaram, talvez não tenham ficado muito claras, né? A contada essa ideia, né, percebida pela Nazaré da oferta pelas prefeituras do serviço. Eu acho que até menos do que propriamente a oferta pelas prefeituras, porque ela já existe, ainda que não seja algo ordenado e estruturado, mas é bem provável que talvez a totalidade das prefeituras da região disponibilizem aos seus munícipes formas de transporte, por exemplo, para obter serviços de saúde, né, essas visitas a hospitais em busca de tratamentos de maior complexidade. Isso é muito comum, isso é comum, inclusive, aqui no sudeste do Brasil. E também, em algumas situações, a disponibilidade de um ônibus escolar para transportar crianças, enfim, sobretudo no que se refere ao deslocamento da área rural para a área urbana, onde estão localizadas a maioria das escolas. É insuficiente, né? É uma oferta que não dá conta
das necessidades de mobilidade de nenhum lugar, na verdade. Mas o que eu queria chamar a atenção era, na verdade, o arranjo institucional. Uma combinação de esforços em formato de governança inovador, que tenha um traço regional e que esteja voltado à consolidação dessa rede de transporte em caráter oficial, né, e voltado, como você colocou, para a lógica da emancipação, né. E, na medida que você foi falando, e também Josué mencionou, tem uma dimensão que é fundamental considerar, e eu sugiro a vocês procurarem por ela, que é a ideia do capital mercantil, né, que é uma teorização feita pelo professor Luiz Foncano, que organiza, do ponto de vista teórico, as ações daquelas frações capitalistas que não querem mudança. Essa instabilidade de serviços ditos oficiais, como falou Larissa, como testemunhou Josué, você também, Nazaré, ela vai ser uma força de resistência muito provável a qualquer tentativa de organização de um serviço coletivo, regional, oficial, e que tire desses agentes a possibilidade de controlar e até mesmo monopolizar, por que não dizer, a oferta desse serviço na região, né? Essa coisa da ferrovia também, assim, eu não quero fazer mais perguntas, Nazaré, mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, não a você, mas a mim mesmo, né, em que medida isso seria viável do ponto de vista financeiro, né? É muito difícil a gente constituir um sistema ferroviário de transporte de passageiros no Brasil inteiro hoje que tenha um cálculo de viabilidade favorável à sua implantação, né? E eu estou falando isso de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília, onde houver o serviço de transporte por trilhos. Em geral, há uma operação complicada e, em certa maneira, deficitária até. E essa coisa da conexão com a Transnordestina, né, de fazer um ramal, né, puxar um ramal e fazer a conexão, eu acho que sobraria apenas carga nesse sentido, né. Você tem total razão nessa antecipação que fez. Então, somente essas últimas considerações para vocês. Isso que eu falei também consta no documento que eu vou mandar, então não é nenhuma assim, adição desnecessária àquilo que foi suscitado a partir da leitura do trabalho. E, assim, tem uma sala secreta, eu não sei como é que funciona isso, Larissa, você me leva até lá. Eu vou fazer uma chamada de vídeo com você e com o Josué no WhatsApp. Então, enquanto isso, a gente trava a tela, a nossa câmera e trava o nosso microfone, ok? Peço para que vocês fiquem na sala, certo? A gente faz essas metodologias para não sair todo mundo da sala e muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo retornar, ok? Então, voltamos já. Ok, Nazaré, retornamos. E aos demais que estão aí, eu só vou fazer o que é de praxe, que é a leitura da sua ata, ok? Ata da 65ª, o 65 é assim mesmo, né? 65ª, quinta ata, quinta defesa pública de dissertação. Aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 14 horas, em ambiente virtual, foi instaurada a banca examinadora responsável pela avaliação da defesa de dissertação intitulada Ordenamento Territorial dos Transportes Públicos na região fronteira do Alto Oeste Potiguar, como trabalho final apresentado pela mestranda, Maria Nazaré da Silva Oliveira, ao Planditz, da UR, com parte dos pré-requisitos para obtenção do título de mestre em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido. A banca examinadora foi presidida por mim, professora Larissa, e contou com a participação do professor Dr. Josué Alencar Bezerra, como também do professor Dr. Fábio Lucas Pimentel de Oliveira, examinador externo. A sessão teve 1 hora e 33 minutos de duração, e a banca emitiu o seguinte parecer: o trabalho atende aos pré-requisitos de uma defesa de dissertação e, em conversa com a orientadora,
deve avançar em alguns debates teórico-conceituais e em algumas categorias de análise que forem expostas no trabalho, a necessidade de inserção de uma periodização para situar a pesquisa e, se possível, Nazaré, a gente fazer uma breve caracterização, situar brevemente os marcos regulatórios sobre os transportes dos estados, principalmente aqueles que compõem a região fronteira, ok? Então, a dissertação ela teve o conceito final de aprovado, parabéns. Nazaré, você está oficialmente agora aprovada, ok? E assim assinam os professores componentes da banca, que vai ser ata assinada por você também. É isso, parabéns, você chegou lá, né? Isso, deu certo. E eu passo a palavra para você agora. Então, ai, estou nervosa. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a banca, agradecer ao professor Fábio pela disponibilidade, agradecer ao professor Josué, né, que se fez presente desde minha graduação, tem contribuído desde minha graduação, esteve na minha qualificação e hoje aqui na minha defesa, né, dissertação, então agradeço muito também. E, claro, de modo muito especial a você, Larissa, que tem me orientado ao longo desses 6 anos, que mudou, né, toda a minha trajetória, foi uma pessoa que chegou na minha vida. E, gente, eu fico emocionada. Mas, enfim, foi uma pessoa que chegou na minha vida, que mudou toda a minha trajetória, que a partir do momento que eu tive contato com você, eu pude evoluir academicamente e também como ser humano, como pessoa. Então, só gratidão a você por tudo, né? E aí eu agradeço também a minha família, aos meus amigos que estão aqui. Eu nunca imaginei que minha defesa fosse em um ambiente virtual, com o galo de mãe cantando aqui do lado, todo mundo ouvindo. Mas, assim, é muito gratificante também, né? Poder defender em casa. Infelizmente, não diante da situação, mas poder estar mais próximo também dos meus, né? Então, eu agradeço a Deus, enfim, agradeço a tudo. É só gratidão, gente. Eu estou emocionada, eu não consigo mais falar. Eu gostaria também de fazer algumas palavras finais, aproveitando ainda os nossos colegas daqui que estão na banca, né? Só para situar o professor Fábio, o professor Josué é reconhecido como muito rígido, viu, Fábio? Todos os alunos têm medo de Josué, que Josué é casquinha, que é bem criterioso, não é? E é uma honra fazer, né? A gente ter Josué no sentido de colaboração, não só na dissertação, mas ao longo do processo formativo de Nazaré, né? E também situar que Nazaré foi minha PIBIC durante alguns anos, e é uma menina que não tem palavras para descrever Nazaré. Nazaré é doçura, Nazaré é meiguice, Nazaré é diligência, Nazaré é competência, é comportada, né? Comportada até demais, né, Nazaré? A gente brinca muito no grupo dos orientantes, Nazaré é a que menos fala. E essa é inteligente, é esforçada e é um exemplo de pessoa que devemos seguir, que devemos ser. E eu adoto os meus orientantes, né, principalmente acompanhar você nesse período e são mais de 6 anos, né? E assim, eu e todos os que estão aqui presentes, nós vamos acompanhar ainda a sua verticalização profissional e nós estaremos aqui sempre, certo? Passo a palavra para a banca, para as palavras, né, para as considerações finais e de despedida. Bom, agradeço mais uma vez o convite. Eu reitero que para mim é uma grande satisfação contribuir com vocês e agora fazer parte, né, da trajetória de Nazaré, quem eu espero encontrar aí em outras frentes, em outras instâncias, derivando, sobretudo, as reflexões que foram feitas no trabalho. Também te parabenizar, Larissa, pela orientação, pela formação, como eu falei, de quadros, numa posição muito privilegiada, né, que você assume aí no Planit, uma posição de transformação da realidade. Eu acho que isso é algo que ganha certa latência nesses momentos, né, e eu entendo totalmente a tua felicidade, a tua emoção com esse momento. Então, parabéns para você também.
E deixar aqui meu abraço para Josué, e minha satisfação em conhecê-lo. E professor rígido é bom, viu, Nazaré? Porque não é qualquer coisa que passa por ele, não. É sempre bom ser assim. Até mais. E uma satisfação também compartilhar esse momento aí com todos que assistiram à banca. Um abraço. Obrigada, Fábio. Aprendemos muito com você. Josué? Ok. Esse rótulo de professor rígido está chegando agora, né, Larissa? Não sei se é a idade que eu estou mais ranzinza, não sei. Sempre foi. Não, aí... Mas, assim, eu também queria só agradecer, um prazer, mandar um abraço aí para o professor Fábio, espero que nós possamos nos encontrar pessoalmente, né, nos espaços acadêmicos e fora deles, quem sabe. E, além de todas essas qualidades que a Larissa colocou, existe um engenho aí que tem a ver com a cidade dela, onde ela vive, né? Serrinha dos Pintos é uma potência, professor Fábio, porque esse município, ele tem nos mostrado excelentes orientandos, inclusive colegas de profissão, né? Nós temos egressos hoje que desempenham excelentes papéis aí, seja no meio acadêmico ou fora dele. Eu acho que precisa ser investigado também isso aí, viu, Serrinha dos Pintos, no meio desse... É a água de Serrinha dos Pintos. Não sei se é a água, não. O Galo tá no fuso horário asiático, né? Exatamente. Mas, assim, Nazaré, só espero que esse título ele possa lhe trazer muitas coisas boas, né? Não o título em si, do ponto de vista do reconhecimento acadêmico, né? Mas como um marco na sua formação, né? Para mim, o meu mestrado ele foi fundamental, né? Talvez até mais do que o próprio doutorado para mim. Né? Inclusive, como mestrado, eu estou aqui na UERN, né? Foi graças ao título e toda a minha trajetória na iniciação científica, como você, no mestrado, como você agora também, né? O doutorado foi uma outra fase de loucura, mas, enfim, o mestrado é uma fase muito, muito, muito importante, né? Eu espero que esse título traga muitas coisas boas para você também, viu? Abram portas, né, também. Não para. Abraço e agradeço novamente. Ok, pessoal, terminamos. Muito obrigada. Um abraço em todos. Parabéns, Nazaré. Obrigada. E até breve. Gente. Tchau.